Boa tarde, mais uma ação e reação, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017. Calor aqui em Santos, né? Sol de manhã, agora deu uma baixadinha, mas um sol bonito, um dia bonito para você que acompanha o programa, como o nosso amigo Mário Gil em Portugal, a dona Neide, a Rita lá em Botucatu, a dona Vera no Rio de Janeiro. Então, estamos aqui nessa segunda-feira para discutir assuntos da nossa região. Você pode acompanhar o programa pela TV Compra Santos, São Vicente, Praia Grande, pelo canal 11 da NET, ou também pelo www.tvcomsantos.com em tempo real, ao 1h15, às 23 horas e às 24h30. Carnaval de Santos antecipado, ocorreu na sexta e no sábado, né? Carnaval de Santos, como no ano passado, Santos foi ser homenageada pela Grande Rio, e esse ano o prefeito Paulo Barbosa manteve também o carnaval antecipado. Nós vamos discutir esse assunto também. Centro Histórico de Santos agoniza com saída de empresas. O Diário do Litoral de ontem comenta essa matéria. Entrada de Santos começa a receber pavimentação nova a partir de segunda-feira. Devemos ter algum problema na entrada de Santos, segundo o G1, matéria de ontem também. Federação proíbe transmissão via internet, times se recusam a jogar no Paraná. Não acertaram com a televisão, queriam fazer por internet, a federação proibiu, não existiu o jogo lá no Paraná. Michel Temer quer mudanças no setor de turismo, que está recebendo muitas críticas. Doenças psíquicas aumentam no ambiente de trabalho. Para discutir essas e outras questões, o doutor José Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete. Bom dia, vamos que vamos aí, né? Daqui a pouco vai entrar nos nossos estúdios o comentarista, também advogado, Vicente Cassione. Essa questão do centro histórico, né, a gente estava comentando hoje na rádio, na 102.1, é a questão também antes de ter aquele acidente lá no sul, né, Clemente? O acidente que teve lá em Santa Maria, as coisas eram mais tranquilas, né? Porque é uma região que se adaptou muito bem para as casas noturnas. Mas depois que tivemos aquele acidente em Santa Maria, a coisa complicou, né? Porque o bombeiro tem um entendimento, que é o correto para dar o AVCB, o bombeiro sabe que pode ser responsabilizado se tiver algum problema, como em Santa Maria, que foi prefeito, foi vice-prefeito, foi bombeiro, quer dizer, todo mundo está respondendo um processo, né, administrativo e um processo civil, né? Então, é complicada essa questão do AVCB. Então, as casas noturnas não estão conseguindo ter o AVCB, porque é patrimônio histórico, você não pode mexer, só tem uma entrada, não dá para pôr o número de banheiros adequados, fiação, tudo. Então, de uma certa maneira, o centro agoniza porque saindo empresas, com crise no país, e com essa questão de algumas empresas de diversão noturna, que fazem entretenimento noturno para jovens e tal, também não consegue se firmar na região. Então, o centro deu uma agonizada agora nessa questão, né? Eu acho que, de qualquer forma, tem que ser feito um estudo, mas eu diria que teria que ser entre os órgãos públicos, né, no caso, a prefeitura, e o próprio corpo de bombeiros mesmo, para ver dentro das limitações que existem, o que poderia ser feito como concessão, já que, se você tem uma lei que diz que não pode mexer absolutamente nada, mas isso inviabiliza, como você próprio disse aí, inviabiliza o Alegra Centro, o antigo Alegra Centro. E também, Clemente, às vezes na casa ali, foi o cara que cuidava da ferradura do cavalo do Dom Pedro. Porque é impossível que aquelas 500 casas sejam de relevância, então só se morou marquesas, duqueses, imperadores, aquelas casas todas, não morou, né? Vamos combinar. Algumas sim, como o Museu Pelé, como o Teatro Guarani. Então, sim, eu acho que tem que ter uma saída, não pode ser radical nem de um lado nem do outro, né? Então, escuta, precisa abrir uma nova porta em tal local, mas não pode mexer porque, na verdade, é do centro histórico e tal, mas se não fizer isso, não vai haver nada, aquilo vai ficar abandonado, porque se inviabiliza qualquer tipo de comércio e vai ficar muito diferente do que se faz no mundo inteiro. Ou seja, tem que existir, de um lado ou de outro, alguma forma de resolver esse impasse, de tal forma que o bombeiro possa realmente se sentir seguro na concessão do AVCB, da mesma forma que os órgãos públicos ser um pouco mais, vamos dizer, realistas com relação a essa necessidade
e também com a finalidade do qual se pretende, que é dinamizar o centro através de bares, boates, restaurantes, ou podia ser outro tipo de evento, mas senão a gente realmente vai parar. Eu não vejo nenhuma maneira de resolver isso. E você pega como aconteceu, né? A gente fala sempre aqui no programa, em Puerto Madeiro, como aconteceu em Belém. Então, algumas concessões, não tem que ser radical, não pode mexer 1 milímetro daqui, nem 1 milímetro de lá, nem 1 milímetro aqui e tal. Vamos adaptar isso às necessidades do AVCB e vamos dar continuidade a essa casa noturna que vai dar empregos, que vai melhorar o centro histórico, até como segurança, né, Filete? Aquela questão também, eu acho que o centro é o terceiro momento do centro, assim, momento de, né, como em 1930, no final do século XX, né, 1930, 1920, as pessoas migraram, né, do centro, moravam no centro e migraram para a região das praias, não é isso? Isso. É o primeiro momento. O segundo momento foi no começo do governo Beto Mansur, né, eu também não tenho procuração aqui mas que quando o Beto incentivou o Alega Centro, segundo momento. E esse terceiro momento, que eu diria que foi depois do... Com o Papa mesmo. Não, Beto, os 8 anos do Beto e o Papa também, né? Então, esses 16 anos aí dessa administração, que foi Beto, Papa, né? Depois disso, eu entendo que seria o terceiro momento agora, né? Que é depois do problema de Santa Maria, que morreram muita gente naquela casa noturna, que as regras foram mais rigorosas, né? As regras foram mais rigorosas. Então é difícil você contemplar o CONDEPAF, né? E contemplar os bombeiros, e contemplar os empresários, porque fica meio amarrado, né? Para o cara fazer uma adequação, ele vai gastar uma fortuna, né? O João mesmo, da Design Gallery, nosso comentarista aqui, ele é louco para ter uma casa no Alega Centro. Ele acha que o pessoal na hora do almoço ia lá para comprar fim de expediente, ele acha que seria legal ali com os incentivos fiscais que tem, tal. Só que ele falou que não conseguiu comprar nenhuma casa, que não existe uma casa que tem que ter para a loja dele 6 banheiros, que ele possa modificar, que tem uma porta de entrada e uma de saída. Ele desistiu. Por quê? Ele queria montar uma design lá, ele confidenciou aqui no programa. Só que ele falou que não existe condição de montar uma design lá, por quê? Porque está engessado. Para ele fazer a coisa errada, ele não quer. E para fazer a coisa certa, não dá. Entendeu? Porque pela metragem tem que ter 6 banheiros, banheiro de funcionário, banheiro feminino, masculino de funcionário, banheiro de tal, provadores. Quer dizer, não tem. Eu acho que essa preservação do que é histórico é importante, existe sim. Mas algumas características que não conflita tanto com o interesse histórico deve ser revista, porque não vai conseguir. E o João, a gente sabe aqui, nós estamos sempre juntos aqui, conversando com ele realmente é um entusiasta do Alega Centro, como é o Cassione, que vai chegar daqui a pouquinho, um grande entusiasta, e que hoje tem grandes ressalvas quanto a isso, porque ele tem 1.000 metros quadrados lá, por exemplo, de preservação histórica, do qual ele faz parte, e ele sente a dificuldade, como sentiu no passado desde o início, em se adaptar a esse tipo de regra, quando na verdade poderia ter um pouco mais de complacência, digamos assim, das autoridades, no sentido de concessão para que você possa viabilizar isso comercialmente, tendo a VCB como um parâmetro principal para dar continuidade, né? Se você não consegue isso, não tem por que você ir para o Alega Centro, para aquela região ali, e aquilo realmente vai ficar cada vez mais abandonado, né? Não tem outra alternativa. Segundo Carlos Meschini, diretor do Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais, o Secov, a crise econômica financeira fez com que a concorrência ficasse mais forte e os imóveis para locação em outras áreas das cidades mais acessíveis. A Prefeitura afirma que está ciente da situação apontada pelo Diário do Litoral e que está revendo para o primeiro semestre de 2017 o aprimoramento da realização do programa Alega Centro. Garante que estuda procedimentos e desburocratização na análise de processos de ampliação de incentivos, conservação predial, de modo a não criar situações que venham impossibilitar a ocupação dos prédios. É isso que a gente está falando. Ok, exatamente isso que nós estamos falando. Quer dizer, e que seja rápido, né? Esse processo, na verdade, já devia ter existido lá atrás. O que também poderia fazer, Clemente, é estimular a questão de moradias, né? Existe uma ali no Outeiro, aquela região ali, antigamente existiam casas
casas até bacanas ali, como tem no Morro do Santa Terezinha e tal, né? E você pode também pegar um terreno e fazer habitação popular, né? Tipo, Minha Casa Minha Vida e tal. Porque você tem que estimular, o centro já tem água, esgoto, luz, né? Um lugar que já está pronto. Você tem que estimular as pessoas a morarem no centro, porque senão a região vai ficar degradada mesmo, né? Outra coisa importante é o seguinte, tem que separar o que é histórico, o que é antigo. São duas coisas diferentes. Né? Tem gente que confunde, tudo que é antigo é histórico. Não. Separa o histórico do antigo. O antigo pode ser derrubado? Pode ser derrubado. De repente você pode construir hotéis gigantescos ali no centro. Deixa o hotel. Quer construir outras coisas? Preserva só a fachada, né, Clemente? Tipo... Não, mas se não é histórico, filete, o mundo inteiro faz dessa forma. O que tem que ser preservado é o histórico. Não é o antigo. Caso do Trem Bélico, Teatro Guarani, Coliseu, Museu do Café. Tá. Então, algumas casas ali que moraram pessoas de relevância, não é isso? Sim. Agora, o resto que não é histórico, por que não modificar? Por que não permitir, por exemplo, construção de hotel ou de outro tipo de comércio, mudando a característica daquilo? Porque ele é apenas antigo, ele não faz parte do cômputo histórico. Então, com isso, você deixa de engessar. E muitas cidades do mundo todo, em locais antigos, fizeram esse mix, preservando o histórico, e onde não era histórico ficou coisas modernas. Tem algumas injustiças, né? Como aquela casa da Concerneves ali, que o dono quer vender e não consegue. Aí diz que no entorno também não pode ser modificado, o entorno. Todo o entorno foi modificado, tem fast food lá, tem apartamentos que trocaram fachada, todo o entorno foi modificado lá. Então, né, ele tem uma casa lá, está engessado, beleza, está engessado, tá. Mas também não pode modificar o entorno foi modificado. Você entendeu? Quer dizer, então o entorno foi até bem modificado, né? Mas se você olhar no mundo todo, a gente fala sempre de Buenos Aires porque é mais próximo da gente. Mas tem o Porto em Belém também é muito bonito. Eu achei até bom, o de Buenos Aires é maior, né? Mas eu achei mais bonito de Belém, que é todo envidaçado. É fantástico, todo envidaçado, você passa um trilho de trem em cima, onde passa os músicos tocando. Pô, achei de Belém muito bonito. Então, Clemente, mas essa questão aí não pode inviabilizar, né? Essa não pode, e eu acho até que é bom realmente o Cassone entrar nisso, que ele tem imóvel naquela região lá. Eu até citei você, Cassone, você não estava aqui, a gente está falando do centro histórico, das dificuldades de relação entre o interessado em ir para o centro histórico, mas ele tem dificuldade de tirar o AVCB, por causa de regras rígidas do Alega Centro, e que a gente está falando é exatamente isso, que tem que quebrar esse tipo de coisa, porque senão aquilo vai ficar abandonado. E eu citei você, com uma área muito grande ali, entre as pessoas que gostariam de fazer investimento. Então, eu acho que você é a pessoa mais própria para dizer realmente esse enrosco, como é que se poderia resolver esse enrosco. Nós estávamos falando da matéria de diálogo litoral, a Tribuna também publicou que o centro histórico agoniza com a saída de empresas, né? Nós tivemos dois momentos, né? Quando as pessoas saíram do centro para vir morar na praia, depois, no começo do governo Beto, Papa, o Alegra Centro. Mas a gente disse que teve o terceiro momento também, que foi depois do incêndio lá em Santa Maria, que começou a complicar, muita exigência, então as casas noturnas que se formaram ali também, muitas tiveram que fechar. E hoje os empresários estão saindo do centro e até a prefeitura está preocupada com essa questão do Alegra Centro. E como você tem transferido o seu imóvel para aquela região, acreditou nesse projeto, a gente queria ouvir de você, que é uma pessoa que, além do conhecimento, tem um imóvel ali. Bom, primeiro, um abraço muito afetuoso no Clemente, em você e nos caríssimos telespectadores. Você citou na sua apresentação agora, você fez uma construção de frase que diz o seguinte: a prefeitura está preocupada, a prefeitura está absolutamente despreocupada. Vou falar bem pausadamente. Desinteressada, despreocupada, negligente, decidiosa, absolutamente pouco se lixando para o centro histórico de Santos. É a nota que eles colocaram aqui, né, Claudio? A nota que eles colocaram. Não, esta é a realidade. Nota, né? Sim, a nota que eles colocam estão preocupados. Por o jornal Entrevista, eles vão dar, né? O centro histórico de Santos é uma grande, o Alegra Centro, essa coisa,
É uma grande das muitas farsas que nós temos na cidade de Santos. Farsa é uma verdadeira mentira. O centro histórico de Santos só existe no papel. O centro histórico de Santos está apodrecendo a olhos vistos. E não vou ficar só no centro histórico. Vamos começar pela área do Paquetá, vem vindo pela João Pessoa, Amador Bueno, em direção à Praça Mauá. Cortiços, prostíbulos, prédios com árvores nascendo no telhado, na janela, prédios abandonados, prédios com risco de desabamento de marquises, sujeira, absoluto descaso. Aí você chega mais para o centro, e não precisa ir longe, a 150 metros da Prefeitura Municipal de Santos, 150 metros, na rua Dom Pedro II, que sai da São Francisco, vai até a Praça Mauá e continua do lado de lá depois do bar Carioca, que todo mundo conhece. Tá? E aí segue até a Rua 15 até a Tuiuti, que é o cais. É um bulevar. Eu tenho fotos aqui, cheguei tarde, não dá para mostrar hoje. Virou uma Cracolândia. Cracolândia. Tudo ali é o fim do mundo. Eu te dou alguns exemplos. Outro dia, os funcionários da Profisc, do Boulevard, com lampiões, etc. e tal, não conseguiam entrar para trabalhar com ânsia pelo cheiro das fezes que estavam, fezes humanas, que estavam espalhadas por ali. Não conseguiam entrar, tiveram dificuldade para conseguir fazer. É bom o Cassiano falar que é humano, que vão ocupar os cachorros, os cães, né? Os cães são melhores? Nem falo, né? Os cães são os cães. O prédio da Profisc, ele tem pedaços de reboco caindo, ele tem plantas nascendo em vários lugares da fachada. Aí a prefeitura foi lá, colocou uma rede de nylon e botou um tapume, um aderite, onde é a entrada, para que não caia nada na cabeça dos funcionários e de quem tem que ir no prédio da Profisc. Isto, prédio da Prefeitura Municipal de Santos. Bom, os craqueiros já levaram a rede de nylon, os craqueiros continuam lá, grafitaram. O meu prédio está, do lado é o prédio da Profisc, do outro lado é o prédio do meu escritório, que é o prédio que vai da Rua 15 até o cais. Grafitaram tudo, você não pode mexer, é tudo tombado, você não pode alterar a fachada. Eles atiram pedras, quebram vidros, têm relações sexuais à luz do dia, ali dentro do boulevard, defecam, urinam, acendem crack, fazem tudo o que você puder imaginar. Tem aquelas caçambas de lixão, 3 caçambas de lixão, que transbordam, porque os restaurantes da Praça Mauá vão jogando sacos de lixo do que vai sendo consumido durante o dia, cascas de laranja, de vitamina, então, aquilo tudo transborda e fica tudo pelo chão espalhado. Depois vem os catadores, mendigos, craqueiros, dormem, se espalham por ali à noite. Aquilo é um albergue noturno à luz das estrelas. Começa a que horas, Cassiano, chegar? Começa a chegar às 6 horas da tarde, mas... Quer dizer que você ainda está atendendo lá, está com cliente? Sim. Aí o meu porteiro tem que ser o vigilante. O fato é o seguinte, não aparece guarda municipal,
há mais de um ano, eu estou dizendo isso tudo comprovadamente, com as testemunhas todas, funcionários da Profisca, há mais de um ano não aparece um único funcionário da limpeza pública para fazer uma varredura no bulevar. O bulevar, que é daqueles caquinhos portugueses, brancos, o bulevar ele está verde, coberto de limo, você não vê nem a cor do caquinho mais. Eu estou dando um exemplo do que significa hoje o centro de Santos. Por que as pessoas abandonam o centro? Saíram agora várias empresas importantes que estavam ocupando ali os escritórios no centro, foram embora. Hoje no centro você tem, ali na Rua 15, você tem o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, você tem a Polícia Federal, você tem a Associação Comercial, você tem o prédio da Fênix, do Omar Laino, você tem a Ozan, que fez uma reforma maravilhosa lá, e tem o meu prédio. E o prédio do René Paulela. O resto, tudo, está sendo abandonado. O Riscala tinha um prédio espetacular, o escritório de advocacia do Riscala. Os armazéns estão todos desabando. Agora, o pior de tudo é que o bonde turístico, que faz o giro pela cidade, ele passa em toda esta área degradada, o que é uma verdadeira vergonha você mostrar para os turistas que pegam o bonde aquilo que está ali. Eles devem dizer o seguinte: mas escuta, passeio turístico para ver esse lixo, essa coisa horrorosa. E eu estou dizendo uma coisa que está a 150 metros da prefeitura da sede da Prefeitura Municipal de Santos. Então abandono, descaso, negligência, pouco caso, desprezo pelo Centro Histórico de Santos, que poderia ser uma obra-prima, porque só no meu prédio nós descobrimos ruínas, arcos dentro do prédio, que são a mais antiga construção que houve e que há ainda em pé na cidade de Santos. Mais antiga que o Valongo, mais que a Igreja do Carmo, calcula-se que seja de 1600. Está lá. Agora eu vou dizer, quando começou isso, quando eu chamei a primeira vez o primeiro prefeito para ir lá, inclusive para ver essas ruínas, etc., para mandar a memória de Santos, o Condefate irem lá. Na gestão do Beto, não apareceu ninguém. Depois, 8 anos de Papa, mostrei como é que estava indo a coisa para o abismo. 8 anos de Papa, descaso total. E agora continua a mesma coisa, portanto, isso de dizer Alegra Centro e Centro Histórico é uma grande farsa, uma grande mentira. Quem fez alguma coisa fez por conta própria, com o seu próprio dinheiro, lutando contra tudo isso que o poder público tinha que impedir e não impede. Tá certo? Então, eu nem toquei no assunto, hein? Vocês estavam tocando nesse assunto. Matéria Tribuna, Diário do Litoral, e o Clemente achou que era importante. Importantíssimo, porque senão ia parecer que eu estou falando em causa própria. Você nem sabia. Nem sabia desse tema. Você chegou aqui e já passa uma bola. Então, eu estou aqui desmistificando, desmentindo aqueles que dizem que estão preocupados. Porque nem varrer, nem limpar aquele pardieiro, aquela coisa asquerosa que está o centro histórico, não estão tomando essas providências. E, enquanto isso, Recife arrumou o centro histórico, Pará arrumou o centro histórico, Belém, São Luís arrumou o centro histórico, e muitas cidades preservam... João Pessoa arrumou o centro histórico. Maceió. Em qualquer lugar em que haja prefeitos, em que haja gestores, zeladores, em que haja gente que não esteja pendurada em cabides, ocupando cargos. Infelizmente, a nossa cidade, claro, nós não podemos estranhar, uma cidade da
da pré-história. Uma cidade que tem palafitas. Tá certo? Milhares de palafitas. Uma cidade que está na pré-história. Palafita era construção, saiu da gruta. O homem primitivo foi para Palafita. Nós temos palafitas na região da Baixada Santista. O que você quer mais? Clemente, essa questão aí. Não, eu acho que as palavras do Cassiano foram muito contundentes, né? A gente falou a nossa opinião relativo a essa falta de integração, tudo, mas ele vive isso no dia a dia, porque ele está lá há muito tempo, acreditou, investiu, e esse é um grande problema, porque você tem um chamado, digamos assim, de alguma administração, você vai lá, põe dinheiro, eu sei que o Cassiano gastou muito dinheiro ali, né? Uma área grande, parece que é 1.000 metros quadrados, né? 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, mas imagina, você 1.000 metros quadrados num centro histórico, uma coisa significativa, e por isso eu entendo essa decepção do Cassiano, que também era nossa do lado de cá, embora a gente não soubesse tão bem quanto ele, dessas características todas citadas, né? Que é muito pior do que a gente imaginava, inclusive. É isso aí. Enquanto isso, há pessoas que fazem, que investem, que gastam o seu dinheiro, que colocam o Santos no primeiro mundo em certos aspectos, não é porque eu estou aqui falando do meu querido amigo, irmão Clemente, mas veja o que ele fez. Veja a série da Multimagem. Precisa ter ousadia. Eu falei para ele outro dia o seguinte: você tem que ser o prefeito de Santos. Na próxima vez, não pode inventar mais um incompetente. Chega de improviso e chega de colocar gente lá. Quando a gente vai ocupar um cargo desse, tem que ser empreendedor. Tem que ser pessoas que já demonstraram que fizeram na sua vida particular e, portanto, tem credencial, tem prerrogativas de credibilidade para fazer amanhã coisas públicas. Fizeram na sua vida particular. Como fez o Laíno, como fez o dono da Usan, como fez o Clemente, como fazem outros. Para não falar do Armênio, que quando eu lancei o Armênio naquela vez como meu vice, desprezo total. Então as pessoas que fazem parece que são marginalizadas na cidade de Santos. Você tem que colocar lá meninos bons, gente boazinha, gente simpática. É isso que governa uma cidade? Eu quero saber quem é que pega um desses administradores que nós temos tido aqui há 30 anos para ser seu sócio, num negócio, num empreendimento seu particular. Quando você tem um time de futebol, você quer o Pelé no teu time. Você quer o Robinho, você quer o Neymar, você quer o Messi. Agora, quando é coisa pública, pega esse camarada aqui que não entende nada e pendura ele ali. Pega esse que não entende nada, pendura ele lá. E de pendurados em pendurados, a cidade fica do jeito que está. O que avançou nessa cidade? Eu sempre digo, a única coisa que funciona nessa cidade é o Jardim da Praia, que está feito há muito tempo, muito antes desses todos aí. E o Oceano Atlântico e a areia, que estão desde a criação do mundo, que não apareceu nenhum prefeito com tamanha cara de pau que diga que foi ele que fez o Oceano Atlântico e as areias. Tá? Agora, que deixou poluir, todos eles podem bater no peito e dizer, eu ajudei. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar.
A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta segunda-feira, dia 20 de fevereiro. Hoje com a presença dos convidados Vicente Cassione e José Carlos Clemente. Fala dos nossos apoiadores, mandar um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Liga para 32 28 8000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Obtenha mais informações. Lá tem aquele livrinho dos descontos, de médicos, laboratórios, e quando você mais precisar, a Ozan vai te ajudar. A Ozan, que está com uma sede bonita lá no Centro Histórico, conforme o Cassione falou, acreditou no Centro Histórico e você pode ter bom desconto falando que é telespectador do Ação e Reação. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Outro dia fomos lá, eu, o Écio Lescrec, mandou um abraço para o Cassione, o Dr. Aldo, o Mário da revista, almoçar no Boqueirão Express Grill após o programa. Rua Lobo Viana 89, pratos maravilhosos, azeite importado, que você pode se deliciar de segunda a segunda, todos os dias das 11 às 16 horas, o Boqueirão Express Grill, muito fácil a localização, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Bom, a dona senhora Rita pergunta, parabeniza o Clemente e o Cassione, fala que segunda-feira é o melhor dia aqui, na opinião dela. Obrigado, velho. E ela pergunta se o Cassione se arrepende
de ter comprado uma propriedade e, como o Clemente falou, ela não sabe, né? Mas como o Clemente falou, é que é meio longo, gastado um bom dinheiro ali no centro, se você se arrepende. Me arrependo. Me arrependo porque aconteceu tudo que eu já falei. Me arrependo, sim. Mas eu não tenho boa visão e sou otimista. Acreditava que as pessoas não fossem tão medíocres para deixar o centro chegar ao ponto que chegou. O Jorge está brincando e falou, só falta você, Clemente, montar uma multimagem no centro. Eu não tive coragem, eu confesso... Cassione foi mais corajoso nesse ponto. Eu confesso para o Cassione que, na verdade, eu nunca acreditei no Alega Centro. Nunca acreditei. Sinceramente, não. Você tem visão, você é um homem de visão. Eu não acreditei. Eu não torci contra. Isso é real. Eu torci a favor. Afinal, a minha cidade, a cidade que me acolheu, a cidade que me deu vida profissional, né? E eu sou muito grato a essa cidade, a essa população. Eu digo Santos e região porque, na verdade, eu acho que a gente construiu vamos dizer, uma referência em termos de diagnóstico por imagem, e eu devo muito a essa população, né? Porque minha vida começou aqui. Eu me considero hoje um santista, muito mais. Eu nasci em outro local, mas na verdade a minha vida é aqui. Claro. Meus filhos nasceram aqui. Então, eu sou muito grato a essa cidade. Mas eu confesso que eu realmente não, mesmo torcendo favorável, eu não sentia que, vamos dizer assim, aquele chamado que existia era tão seguro quanto, na verdade, você citou. Que você também torcia, acreditou, deu um passo à frente. Eu tive medo de dar um passo à frente, porque justificaria sim. Você tem uma multimagem, um outro ponto de multimagem, acho que justificaria. Claro. Um centro, se você tem um centro punjante, por exemplo, com hotéis, por que não? Com comércio, por que não? Vou lá. Está cheio de turistas, cheio de vamos dizer, como o Cassione chamou a atenção, cheio de empresas que estão ali, cheio de funcionários, por que não? Ou se tem uma filial ali? Até poderia. Mas eu não senti, ao longo do tempo, parece que isso já foi acontecendo de forma ruim, empresas fechando, aí nós tínhamos João Pessoa, Amador Bueno, e eu falei, puxa vida, não vai, cheio de cortiço, como você falou, aí você vai lá no centro mesmo, no miolo, um monte de coisa deteriorada, você fala, não vai rolar. Né? E é uma pena, porque teria condição sim. E eu digo, a gente falou de multimais, mas poderia ser outras empresas de áreas distintas também fazendo o mesmo por acreditar. E hoje é o contrário, na verdade as pessoas se desestimulam e vão embora, como você citou, grandes empresas que saíram. Claro. O João Luiz Saboá, concordo com a Cassione a respeito de gestores da cidade. Teve meu voto quando se candidatou a prefeito com o vice Armênio Mendes. E creio que meu voto foi válido, pois temos exemplos, como o prefeito de São Paulo. O que você acha, Cassione e Clemente, o que vocês acham da prefeitura de São Paulo, com um administrador e que tem, de uma certa maneira, tem um trabalho realizado? Pode comentar, Cassione, depois eu... Não, eu conheço o trabalho do Dória como jornalista, como homem de publicidade, como homem de relações empresariais, mas não conheço o Dória como administrador. As atividades que ele está realizando e que têm impacto podem, estou dizendo, ser um bom começo, porque podem servir de exemplo, podem estimular as pessoas com esses gestos que ele está praticando, mas ele tem que pensar que num determinado momento há realidades duras de uma capital ingovernável como é São Paulo que precisam ser encaradas. Uma coisa é ir para a rua varrer o lixo, dar uma de gari. A outra coisa é você resolver problemas graves de uma cidade que eu considero ingovernável, porque cresceu como um câncer, como uma metástase. Você decola do aeroporto de Congonhas em São Paulo para ir para Brasília, e eu fazia isso toda semana quando era deputado, você olhava para baixo e olhava
São Paulo, você dizer como é que é possível governar isso que está aqui. Aquela imensidão, a quantidade que existe de favelas, a extensão da cidade, áreas ocupadas onde tem córregos, rios e, portanto, várzeas, lugares onde tem alagamento com facilidade. Não é? São Paulo é uma cidade que, se você olha de cima, você desanima imaginar que você tem que descer e estar ali com os pés no chão. É uma cidade espetacular, pujante, é rica, é uma cidade em que, querendo ganhar dinheiro, o sujeito ganha, mas é uma cidade muito difícil, de muitos contrastes, né? De periferias longínquas e sofridas. Então, eu espero que o João Dória Júnior seja esta coisa que você no começo pensa que é apenas folclórica e midiática e se transforme efetivamente num grande realizador. Eu espero isso, sinceramente. Como o Clemente falou, a gente não pode torcer contra o país da gente, o estado da gente, a cidade da gente e a cidade dos outros. Porque no fundo, tudo é interligado, não é? Todos nós somos interligados. Agora, por enquanto eu estou observando. É muito cedo para você emitir uma opinião definitiva com 2 meses de mandato de um prefeito municipal da cidade de São Paulo. Olha, não, eu vou na mesma linha do Cassione, mas eu estou otimista. Eu estou achando que ele realmente tem uma visão totalmente diferente dos administradores recentes, né, incluindo a administração petista. Eu acho que ele tem outro foco e eu acredito realmente que ele seja um grande administrador. Ele tem uma visão mais moderna da gestão. E a gente sabe que é difícil, como o Cassione chamou a atenção, a diversidade de São Paulo é muito grande, os problemas são imensos, mas eu acho que ele começou muito bem. O foco tem sido muito bom. Essa privatização de áreas públicas, de setores públicos, que hoje dão prejuízo, são negativos, eu acredito que seja uma boa coisa, né? Porque não adianta, como a gente faz no Brasil, bater no peito e não pode, porque não pode privatizar, porque é nosso, dando um prejuízo gigantesco, como é a Petrobras, por exemplo. Nos Estados Unidos, todas as empresas de petróleo são privadas e isso não afeta a segurança pública, a segurança do país, como se admite aqui, não, o petróleo é nosso e tal. Como era a Companhia Siderúrgica Nacional, que eu me lembro muito bem, sim, que dava um prejuízo diário de 2 milhões de dólares. Aí enche o negócio. E as pessoas batendo no peito que não pode vender. Hoje ela é superavitária, ela não só não dá prejuízo, como o lucro é tributado, e a gente ainda recebe o dinheiro fruto desse tributo. Então eu acho que o Dória está indo num caminho certo, acredito mesmo. Olha, saúde, que parece que era um marketing do João Dória, na verdade não era marketing, não. Já estão dizendo aí que abril, maio, provavelmente aquela fila gigante já acabou. É o primeiro começo de alguma coisa que é emergencial, né? Mas está abrindo o leque naquilo que o Estado, leia-se prefeitura, o órgão público, por exemplo, naquilo que ele não está conseguindo fazer, ele está comprando serviços, está direcionando para isso, para que realmente não haja, para que realmente não haja gargalos, no caso na área da saúde, mas eu vejo de uma outra forma em outros setores. Então, estou acreditando muito nesse trabalho, espero que se continuar dessa forma, realmente ele vai ser um modelo de gestão para todo o país. E ele não veio para brincar, ele é ambicioso, no bom sentido. Ele não veio para brincar, ele veio para fazer uma carreira. E não é só que não se vai extinguir e exaurir com a Prefeitura de São Paulo. Ele veio para ser estadista. Ele veio para ser presidente da República. O sujeito que se lança, como ele se lançou, do jeito que ele está se propondo
a fazer coisas que realmente já demonstraram coragem, enfrentamento, porque o grande problema que nós temos no Brasil é o medo de enfrentar as coisas que estão conservadas no mau sentido. Eu me considero conservador no sentido de que tudo aquilo que é fundamental em termos de valores, de princípios, de coisas que dão certo, você não tem que mexer. Então eu sou conservador nisso. Ah, não, porque eu sou progressista. Que progressista? O progressista, muitas vezes, é o cara que dá um passo, ele está a um passo do abismo, ele fala, não, eu sempre ando para frente. Dá um passo, cai no abismo. Então, esse progressismo é relativo. Eu acho que a gente tem que ser conservador em algumas coisas, em outras não. E ele é assim, ele já demonstrou isso. E está tendo coragem de enfrentar, porque a gente tem que enfrentar hoje em dia o politicamente correto. Você tem que enfrentar hoje a mídia que cria determinados padrões e defende determinadas situações, que se você falar contra, você está no inferno. Não é? Então, nem de propósito, eu queria fazer um comentário que eu considero que possa dar polêmica, se vocês me permitirem. Claro. Claro. Ontem eu fui a uma missa que tinha duplo sentido. É uma missa de 7º dia da avó da minha mulher, que faleceu, e fui lá na igreja exatamente onde tomava posse como vigário paroquial o nosso Padre Chiquinho, nosso querido Padre Chiquinho. Foi uma missa muito bonita, uma cerimônia muito bonita, até para aqueles que não têm fé ou que são de outras religiões. Havia, evidentemente, uma certa solenidade da espiritualidade, porque não adianta ter só solenidade. Mas as pessoas estavam, porque era uma comunidade devota, estavam ali sentindo espiritualidade. Que igreja, Cassiano? Na igreja da Pompeia. Pompeia, do Chiquinho. O padre José Paulo, que era da catedral, foi para pároco e o padre Chiquinho para vigário paroquial. Tá. O que eu quero dizer? Quero falar sobre as palavras que eu considero. Fiquei triste, me deu tristeza. O sentimento foi esse. Se o senhor bispo diocesano, Tarcísio, estiver ouvindo, vai ouvir diretamente. Se forem contar para ele, digam exatamente o que eu estou dizendo. Conte direito, nem né? a mais nem a menos. Conte direito. Eu fiquei triste. Por quê? Porque ele fez um sermão, antes de tudo, contraditório. Porque o tema ontem era o amor ao ser humano. Porque o ser humano é o templo de Deus. Feito à imagem e semelhança de Deus, somos o templo de Deus. De tal maneira que quando a gente ofende um ser humano, tenta destruir um ser humano, nós estamos, de certa maneira, ofendendo a Deus. Para aqueles que creem, é isso. Mas foi contraditório o que ele disse, porque ele andou misturando o que ele tinha que fazer por ofício. Ele é um bispo. Ele é um bispo. E ele, ao mesmo tempo, é um ser humano. E o difícil é quando o bispo e o ser humano trocam de lugar. E isso é inevitável. O ser humano é falível. O que eu quero começar dizendo? Eu não vi ele falar uma palavra, por exemplo, ontem, em defesa do Papa Francisco, que está sendo atacado por estar tendo a coragem de fazer a igreja mostrar as suas entranhas e as suas vísceras. Falou ainda na semana passada, há corrupção no Vaticano. Então, alguns cardeais e alguns da cúpula da igreja, conservadores, estão atacando. Ontem encheram de folhetos nas paredes, em Roma, folhetos difamatórios contra o Papa Francisco, colocaram jornais falsos dando notícias mentirosas,
em relação ao Papa Francisco, porque o Papa Francisco teve a ousadia de colocar a Igreja de Cristo descalça com os pés no chão. Tá certo? E está tendo a coragem de dizer coisas e inclusive de confessar em nome dos erros que a Igreja comete, o que comete. Eu não vi o bispo ontem dizer uma palavra em defesa do Papa Francisco. Eu não vi. Ao contrário, além do silêncio, que é inadmissível numa hora dessas em que o Papa está sendo colocado numa posição de crítica, de ataques, etc., além de ele não defender o Papa Francisco, ele começou a falar das pessoas que são donas da verdade, que escrevem como se fossem donas da verdade, que escrevem achando que a sua verdade é absoluta e que criticam, inclusive, as decisões da igreja ou de órgãos da igreja. Em primeiro lugar, mesmo que o sujeito se ache dono da verdade, se ele emitir a sua opinião e disser o que ele pensa, isso, bispo Dom Tarcísio, o senhor sabe tão bem quanto eu, chama-se liberdade de expressão. Dizer o que se pensa não quer dizer propriedade da verdade. Eu acredito na minha verdade, que pode não ser a do Clemente, que pode não ser a do Filete, que pode não ser a de cada um dos telespectadores, mas eu exponho a minha. E isto é legítimo. Exponho a minha às claras, dando nomes aos bois, por exemplo. Aos bois, no sentido que a gente usa figuradamente, sem querer ofender ninguém. Então, chegar ao ponto de dizer que as pessoas criticam, mas a própria igreja está dividida. Há hoje críticos na igreja de membros da igreja. O próprio Papa está criticado por altas figuras da igreja. E ele também criticou os padres que faziam aquelas coisas com menores, com aquela coisa, ele criticou. Claro, o homossexualismo, ele criticou pedofilia, a pedofilia, etc. ele criticou. E falou, tem padres que são pedófilos sim, nós vamos ter que pôr dentro dessa ferida. E tem que punir, muito bem. Aí ele disse, e vão para a internet e dizem o que pensam, dizem o que querem, arvoram-se donos da verdade. Até aí eu concordo que as pessoas vão para a internet e dizem o que pensam. E alguns dizem bobagem, alguns falam desaforos, alguns são agressivos, alguns são difamadores, mas outros defendem suas opiniões. E isto é absolutamente legítimo, bispo Tarcísio. O senhor sabe disso. É da troca de ideias e de pensamento. Quantas contradições, quantas mudanças a igreja fez ao longo da sua história. Nós tivemos o tempo da Inquisição, não é? Em que obrigaram Galileu Galilei a dizer que a Terra não girava em torno do Sol, que a Terra não se movia. E quanto não mudou de lá para cá? A missa era rezada em latim, o padre ficava de costas para os fiéis, não podia cantar música profana, nem Ave Maria de Gounod se cantava na igreja, porque não era uma música sagrada. Então, até aí tudo bem, mas piorou quando ele termina dizendo que essas pessoas que escrevem na internet são essas pessoas que escrevem coisas, muitas vezes que são donos da verdade, que emitem sua opinião, que fazem críticas, são psicopatas. O bispo tem que ter, sabe, ele é o pastor de todos os seus padres de uma paróquia, de uma cidade. Então, como psicopatas, então as pessoas que vão para a internet e defendem as suas opiniões, defendem as suas verdades, são psicopatas? Não,
Psicopata tem, mas tem em todo lugar, Bispo Tarcísio. Psicopata tem na advocacia, psicopata tem na medicina, psicopata tem no meio dos artistas, psicopata tem no meio do povo, psicopata tem no meio dos religiosos, em todo lugar tem psicopata. Agora, a internet tem muita gente que a usa mal. Só que defender ideias, defender suas opiniões, colocá-las de forma clara, educada, sem ferir, sem agredir, não tem sentido dizer que isto é um mal. Ele dizia, cuidado com os psicopatas, cuidado com todos aqueles que não agem direito no seu ofício, no seu mistério e no seu ministério. No mais, parabéns ao pároco e parabéns ao vigário paroquial, que vão, tenho certeza, dar à Igreja da Pompeia, Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, uma condição muito boa. Só o ponto distoante foi a contradição do bispo, que dizia que as pessoas têm que amar ao próximo, que as pessoas têm que perdoar, que o amor está acima de tudo, que o perdão está acima de tudo, mas, do outro lado, deu essa escorregada que falava exatamente o oposto do que ele estava pregando. Eu acho que a gente tem que praticar o que prega e pregar o que pratica. Parabéns ao Padre Chiquinho, né? O Padre Chiquinho é uma pessoa muito simpática, já esteve aqui várias vezes. Clemente Uriel manda um abraço para todos e pergunta como você avalia a posição do STF em relação à indenização dos presos. É aquele caso preso que diz que dormia com a cabeça do lado da privada, aquela coisa toda, né? Eu acho meio maluco isso aí, porque se você indeniza o preso, deveria indenizar a vítima. É uma coisa muito lógica. Agora já tem uma nova, que é indenizar os maus tratos ao preso. Quer dizer, eu não estou criticando que tenha que ser diferente, porque na Noruega, na Dinamarca, tem um cara que estava com computadoras, todo mundo viu aqui, ele foi preso numa cela única, com computador, e estava reclamando porque não tinha internet. E isso foi avaliado na corte, se isso era maltrato ou não, se era alguma limitação. Mas lá é prisão individual, né? Pois é. A pessoa é obrigada a ler, a estudar, é obrigada a produzir, trabalhar, diferente daqui, né? Diferente daqui. Agora, tudo bem, se você faz uma indenização, e como é que fica a família daquele que foi morto? Como é que fica? O preso recebe uma indenização. E o cara que foi morto, aquela família que ficou abandonada, que ficou com dificuldades, como é que fica? Então, acho que vai dentro daquilo que o Cassiano acabou de pregar aí, que eu acho, que se você colocar responsabilidade, amor, respeito ao próximo, vai tudo dentro da mesma coisa. Claro. Não vejo outro sentido. Bom, queria agradecer o Clemente, ao Cassione. Esse programa podia ter mais uma hora, mas hoje, infelizmente, temos que encerrar. Queria agradecer o Cassione e o Clemente. Desejar uma boa tarde para vocês, uma boa noite para quem está vendo a primeira reprise, uma boa madrugada, uma boa manhã para quem está vendo a segunda reprise, para continuar com a nossa assistência e programação aqui da TV Com. Muito obrigado.